Chegou. Bom, pessoal, bom dia de novo. A gente só estava esperando o doutor, né? Tá todo mundo aí. A Tagiane e a Elisângela justificaram a ausência hoje, elas não poderão comparecer, né? Mas, mesmo assim, temos todos presentes virtual para a gente fazer a reunião. Antes de começar, eu só gostaria de falar o seguinte: eu vou encaminhar no grupo para vocês os ofícios que nós recebemos, para que quando a gente faça a leitura, vocês vão acompanhando, se tiver todo mundo aí com o celular, ou então a gente faz o... Tudo bem a gente fazer, colocar no grupo, ou vocês acham melhor colocar no telão? Tem alguém sem celular? Não? Tá, então a gente coloca no grupo, aí vocês vão acompanhando. Então, conforme a gente vai lendo, eu vou colocando, tá? Então, eu vou colocar o primeiro ofício. Mas antes disso, a gente vai ver só uma questãozinha da asta, tá? Mas deixa eu só já ir caminhando para vocês já tendo acesso. Rose, eu queria pedir inclusão de pauta. Tá. Bom, antes da inclusão de pauta, deixa eu só falar a questão da ata. A ata de fevereiro não ficou muito clara para alguns dos conselheiros, para a gente poder fazer a menção na próxima ata de março em tempo. Está se achando melhor refazer essa ata com as alterações que sejam necessárias. Nós já assinamos essa ata, mas eu não vejo por que a gente não fazer essa inclusão. Eu acho que é algo tranquilo. Se alguém não estiver de acordo, a gente pode discutir. Mas eu acho que tudo bem a gente alterar essa ata do dia 24. Apesar de não ser dessa gestão, né, de ser da gestão passada, aí a gente passa para eles só para fazer essa correção. Tudo bem? Qual que é a correção? Não entendi. Foi solicitado uma correção na ata de fevereiro, certo? Um dos conselheiros não está bem esclarecido. Eu acho que fica melhor lá em fevereiro fazer a correção. Isso, fica melhor fazer a correção em fevereiro do que a gente fazer em tempo na ata de março. Sim, porque não é em tempo, né? Isso. Gestão. Aí, se tudo bem para todo mundo, não há problema nenhum. A gente faz a correção nessa, tranquilo? Aí a gente só passa então depois para vocês. E aí a ata, viu, Sandra? A ata de antes de fazer a leitura, você só retira a parte que era de fevereiro, que depois a gente passa para eles, tá bom? Qual a inclusão de pauta, Chico? Da situação da escola Marilda, na sexta-feira e não só na sexta-feira, mas enfim. Acho que é importante conversar sobre isso, decidir alguma coisa. Então, a Sandra vai fazer a leitura da ata. Se todo mundo concordar, a gente já vai fazer a leitura. Se tiver alteração, a gente vai fazer a alteração na hora, antes de fazer a eleição, para que a gente já faça a assinatura hoje mesmo. A ata da reunião anterior, da de março. Oi? Obrigada. Bom, aos 24 dias do
2 de março do ano de 2025, às 8 horas, reuniu-se ordinariamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Comerc, tendo como pontos de pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2. Posse da nova diretoria. 3. Ofícios recebidos. 4. Comissões internas. 5. Deliberação das normas regimentais. 6. Formulário do currículo da educação infantil. 7. Mandato dos indicados ao Comerc. E 8. Projeto de lei 104/2024. Fizeram-se presentes as conselheiras e conselheiros Daniela, eu vou ler só o primeiro nome, tá? Elson, Paulo, Cibele, Tagiane, Mariângela, Alessandra, Marcelo, Adriano, Francisco, Dayana, Viviane, Sandra, Rosimeire, Cláudio, Nathalie, Mônica, Camila, Luciane e Luana. Tem alguém que estava presente e não foi falado o nome? Luciane, que você colocou, acho que é a Luciane porque tem duas, né? Eu não estava na passada. É, Luciane Carreiro. É isso, né? Aí, como a Rosa falou, a gente só não vai passar ela para assinar já, porque o Walter aí tem um colocando que as atas das reuniões anteriores foram aprovadas, aí na próxima a gente traz então essa correção. Posse da nova diretoria. Neste dia tomariam posse a conselheira Sandra Bonotto como presidente, a conselheira Dayana Cristina dos Santos Clementino como vice-presidente e a conselheira Rosângela Arcângelo como secretária, tendo sido eleitas na reunião ordinária anterior, de 24 de fevereiro. Entretanto, a conselheira Sandra Bonotto se manifestou, informando que, diante das últimas movimentações do Comerc ao longo do mês de março, considerando o pouco tempo disponível do qual dispõe sua semana para se dedicar às atribuições do Conselho, tomou a decisão de não assumir este cargo da mesa diretora neste dia, pois, enquanto presidente, não teria tempo disponível para se dedicar com a responsabilidade que este cargo exige. Além disso, a conselheira Dayana Cristina Santos Clementino também se manifestou quanto à sua decisão de não assumir o cargo de vice-presidente, informando que, após estudar atentamente as atribuições e responsabilidades inerentes à função, concluiu que não se sente devidamente preparada para exercer o referido cargo. Destacou que, tendo em vista que ela ocupa neste conselho a cadeira de representante de pais de alunos, sua formação não é da área da educação, de forma que não possui o domínio necessário sobre a legislação que, aos seus olhos, este cargo exige, o que comprometeria a capacidade de conduzir ações e tomar decisões compatíveis com as exigências do cargo. Considerando a importância e a seriedade da função, afirmou que assumir a vice-presidência nessas condições seria uma atitude irresponsável de sua parte, razão pela qual optou por declinar a posse. Diante da desistência das duas conselheiras nesse dia, foram realizadas novas eleições. A conselheira Rosimeire candidatou-se à presidência, a conselheira Mônica à vice-presidência e a conselheira Sandra à secretaria. Não havendo outras candidaturas ou votos contrários, as conselheiras passaram a compor a nova mesa diretora do Comerc a partir dessa data, tendo em vista que a posse da nova mesa diretora estava prevista para esta reunião. Ofícios recebidos. Como informado na reunião de 24 de fevereiro, o conselheiro Wallace solicitou afastamento por 3 meses para tratar de assuntos pessoais de cunho educacional. Como era necessário indicar outro conselheiro para substituí-lo enquanto representante do Comerc no CACS Fundeb, a conselheira Sandra Bonotto disponibilizou para substituí-lo no CACS Fundeb durante o período de seu afastamento a partir da data desta reunião. Comissões internas. Foi apresentada a composição atual das comissões. A conselheira Camilo ingressou na Comissão de Educação Infantil. A conselheira Rosimeire deixou as comissões de Ensino Fundamental e de Planejamento, Legislação e Normas por assumir a presidência. E o conselheiro Marcelo Camacho ingressou na Comissão de Educação de Jovens e Adultos. Deliberação das normas regimentais. O Conselho ainda aguarda o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação sobre proposição substitutiva às normas não aprovadas pela SME, embora tenham sido aprovadas em votação no âmbito do Comerc. Formulário do currículo da educação infantil, retirado de pauta pela conselheira Camila, que optou por apresentá-lo em momento oportuno diante de demandas mais urgentes. Mandato dos indicados ao Comerc. Esclareceu-se que os representantes indicados não têm mandato fixo de 4 anos, permanecendo no cargo enquanto durar sua indicação até a eventual substituição por outros indicados.
projeto de lei 104/2024. Após discussão sobre os prejuízos à educação municipal, o Conselho votou pelo envio de manifestação pública à Câmara Municipal, solicitando a não aprovação do projeto de lei. Resultado: 11 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 abstenções. Decidiu-se que a manifestação seria redigida e compartilhada via grupo de WhatsApp no mesmo dia, para a ciência de todos. Sem mais a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião e eu, Sandra Bonotto, abri a presente ata, que segue assinada por mim e todos os presentes. Tudo bem? Alguma alteração? Vamos lá, então, a questão dos ofícios recebidos. Antes da gente fazer a leitura, eu queria dar devolutiva do que a gente fez na última reunião, que é as denúncias que foram solicitadas. Então, elas estão em encaminhamento, já fomos atrás do Ministério Público, já encaminhamos para a Câmara Municipal, e o Tribunal de Contas está aguardando ainda, que tem que ser eu a ir lá no Tribunal de Contas. Então, estou aguardando um melhor tempo para eu poder fazer ir até lá, Araras, tá? E sobre os documentos foram todos encaminhados à Câmara por meio do WhatsApp não, por meio do e-mail. A Sandra encaminhou, além do relatório, ela também encaminhou lá, ela foi lá na Câmara e entregou uma cópia para cada vereador. Então todos eles têm acesso ao que foi discutido aqui, as decisões que foram tomadas. Com relação aos ofícios recebidos, nós recebemos então esse ofício, que é o ofício de 3 de abril, né, que vai falar sobre o projeto de lei 03 de 2025. Vou fazer a leitura do projeto de lei para a gente decidir o que nós vamos fazer com relação a isso. Dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico, nas unidades escolares públicas e privadas do ensino infantil e ensino fundamental do município de Rio Claro e outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre vedação da execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares públicas e privadas de ensino infantil e ensino fundamental no município de Rio Claro. Fica vedada nas unidades escolares da rede pública e privada de ensino município de Rio Claro, botando aqui, a reprodução de músicas e videoclipes que contenham 1. Letras e coreografias que façam apologia, remetam, incentivem a criminalidade e o cometimento de ilícitos penais. 2. Letras e coreografias que façam apologia, remetam, incentivem o uso de drogas ilícitas. E 3. Letras, coreografias e quaisquer conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual erótico. Artigo 3º. Se o ato for praticado por funcionário público ou a revelia deste, será penalizado por meio de procedimento administrativo disciplinar, sendo passível de aplicação das penas previstas em lei específica. Artigo 4º. Quando praticado por funcionário de instituição privada, a penalidade será aplicada pela entidade de acordo com a legislação específica. 5º. Qualquer pessoa que verifique a ocorrência descrita no artigo 2º desta lei na omissão da gestão escolar poderá fazer denúncia aos órgãos competentes. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no couber mediante a expedição de decreto. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Claro, 5 de fevereiro de 2025. Posso só? Mas pode dar melhor, né? Eu acho que a gente precisa informar a Câmara que tem uma legislação chamada Estatuto da Criança e do Adolescente e uma situação chamada violência contra criança e adolescente e que a gente já, enfim, na educação já obedece, né, já respeita bastante, né, essa legislação aqui não é nova, não inaugura, digamos assim, o tema, né? Então, sugiro que a Comissão de Legislação eleja aí como é que a gente fala, um relator
eu só queria fazer um comentário. Que a gente vê mais uma vez a máquina pública sendo usada para coisas inúteis. É a mesma coisa, um projeto de lei para fornecer água potável para as crianças. Projeto de lei para fornecer um teto para não chover em cima dele. Tá certo que tem acontecido, né? O teto acho que vai precisar criar lei para garantir o que já é por direito da pessoa. Mas é um comentário que eu só quero fazer um comentário para a gente ver a situação que a cidade caminha, onde o vereador ele desconhece totalmente o que tem acontecido e não propõe nada que seja efetivamente bom para a comunidade. Então isso é muito triste, porque eles ficam lá criando leis inúteis, desviando o foco e chega um exemplo. A gente está perdendo tempo aqui que poderia estar discutindo coisas mais importantes dentro desse projeto de lei. Infelizmente. Não, queria fazer só um comentário. Salvo engano, esse projeto de lei é do vereador Diego Gonzalez, né? Isso. Então não é só de um vereador. Diego Gonzalez é integrante da base do prefeito. Então, tipo, essa é uma ação de governo, sabe? Esse rapaz está sendo cotado para substituir o Pereira como presidente da Câmara. Então é algo que é planejado não só pela mera cabeça do vereador, mas pela administração como um todo. Então mostra bem o que você está falando. Tipo assim, para onde a administração de Lucas está caminhando, sabe? Com esse tipo de lixo. Eu me candidato para ser relator desse parecer aí. Eu acho assim que seria muito fácil o relator fazer o documento, né, sobre esse tema, se a nossa deliberação das normas regimentais estivesse pronta, a gente mandava a deliberação, né, que ela protege as crianças na deliberação, né, mas como a gente ainda não conseguiu aprovar essa deliberação, a gente vai ter que fazer um relatório e mandar para eles, mas era só mandar a deliberação, né, para um bom entendedor ler a deliberação e ver que as crianças estão protegidas. Só que primeiro assim, né, Mônica? A Camila falou, já tem uma legislação vigente. Só que assim, que É. escola que está fazendo apologia da droga? Que escola é essa? Ele está acusando quem de fazer isso? Percebe a gravidade dessa conversa? Que escola que está fazendo apologia ao uso de droga? Ao crime? Sabe? Vai se respeitar, meu. Nasceu, que lindeza. Obrigada. Helena. Alguém mais candidato a fazer o parecer? Não? Então, como a gente pode organizar? Você faz o parecer e encaminha lá no grupo para ver, para a gente já dando andamento, ou eu aguardo a próxima reunião? O que vocês acham melhor? Podemos agilizar dessa forma? Pode ser? Então, o Adriano faz, coloca lá, se tiver algum apontamento, vocês já encaminham e aí a gente já manda para a Câmara, porque eles têm um pouco de urgência. Aliás, se esse responsável está fazendo essa afirmação, ele deveria já ter ido na polícia fazer um boletim de ocorrência. Porque quem está fazendo apologia ao crime? Quem está fazendo apologia ao uso de droga? Sabe, ele está fazendo uma acusação séria, que deveria ter uma reprimenda por parte de alguma autoridade. Já deveria ter tido, por parte do prefeito, da secretária de educação. Sabe, não é possível isso daí. Que depois vai passar esse projeto, ele vai colocar nas redes sociais dele falando, eu aprovei tal projeto. Aí vai vir aquele enxurrado de gente falando, tá acontecendo isso nas escolas, os professores estão fazendo isso. E assim, a gente já tem um monte de problema para precisar de um que não existe, né? Quem faz a porta da escola agora vai ter que se virar para ter esse produto. Bom, vamos mandar então o segundo. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Você pode incluir essa questão do relatório de que coloca as escolas sob suspeita? É difícil fazer um parecer sem divulgar esse responsável. Isso mesmo. O próximo projeto encaminhando aí no grupo também, para vocês acompanharem a leitura.
projeto de lei 012 de 2025, que institui o programa Atleta Kids nas escolas municipais de Rio Claro. De novo. Voltou? Voltou. É pra poder desviar adolescentes. Artigo 1º, fica instituído o programa Atleta Kids das escolas municipais de Rio Claro. Quem mandou foi a Valéria, mandou de acesso. O De quem é? vereador. Ah, o vereador? Quem é o autor? Pereira. É o Pereira. Pereira. José Pereira. Tá. Fica instituído o programa Atleta Kids das escolas municipais de Rio Claro, com o objetivo de promover a prática esportiva entre crianças, confiante para a formação integral e desenvolvimento de valores cidadãos e reconhecer as crianças com habilidades esportivas no município de Rio Claro. Artigo 2º. O programa consiste na criação de ações e parcerias entre o Executivo Municipal, clubes esportivos e outras instituições privadas que fomentem a prática do esporte e possibilitem aos alunos da rede municipal de ensino a demonstração de suas habilidades e eventuais patrocínios e competições esportivas. Parágrafo 1. O programa Atleta Kids terá como princípio norteadores a inclusão, a diversidade, a igualdade de gênero e a valorização da ética esportiva. Terceiro, o programa Atleta Kids promoverá a prática de diferentes modalidades esportivas, visando proporcionar aos alunos uma vivência ampla e divertida no contexto esportivo, com supervisão e orientação de profissionais de educação física. Serão realizados eventos esportivos internos e externos, como jogos interclasses, festivais esportivos e torneios municipais, para proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar experiências competitivas de forma saudável e estimulante. Artigo 5º. A divulgação e o acompanhamento do programa Atleta Kids serão realizados por meio dos canais de comunicação das escolas municipais, incentivando a participação dos pais e da comunidade. O programa Atleta Kids avaliará periodicamente, visando aprimorar suas ações e garantir o cumprimento de seus objetivos por meio de indicadores de participação, desempenho esportivo e satisfação dos envolvidos. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e poderão ser suplementadas se necessárias. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nós fizemos já um parecer sobre isso? Já foi encaminhado o parecer? Foi Será que ele não chegou incluiu lá? aí, que era a questão Era a da questão dotação orçamentária que não Não só, mas Isso é uma das Essas são as próximas. as Entendi. próprias. É. Por isso que ele colocou. Ele leu o parecer do Comerc, o que é bom, né? Sinal, mas. Atendeu? Não, não atendeu. Em parte, ele colocou a questão exatamente. orçamentária. Dá um. Tá, e quais são os procedimentos? Negar com outro argumento. Eu não sei. Que parte você vai pedir? Tem que ser relator. Tá, mas vamos alegar o quê? Tá ali o projeto. Alegar não, primeiro deu o Porque projeto. na outro relatório pegou a questão orçamentária. Mas não só isso, Não no foi só relatório a gente isso, fez uma então. série de apontamentos. É. Esse programa seria excelente se tirado da escola. Rio Claro, como sabe, é uma cidade abandonada. E uma das coisas que mais está abandonada em Rio Claro são espaços esportivos. Tem no Arco-Íris, tem num monte de lugar. Por que eles não pegam esses lugares e não fazem atividades Quem esportivas? foi o relator desse projeto a última vez? Eu não me lembro. mesmo. É você, Adriano? Então, talvez seria uma possibilidade você retomar e tirar a parte da questão orçamentária e caminhar o que a gente já tinha Mas colocado. é que não nem a questão orçamentária que são hoje. Falar que é próprio, não É próprio nada. da onde? Próprio Própria de da quê? onde? De Da onde? Câmara. Própria da educação, porque se chegou aqui. Própria não falou. Como vai ser na escola, vai pegar a verba da Vai ser na educação. escola. É própria. É da PM, né? Porque tá na moda. E outra preguiça é tão grande, porque isso daí, cara, corra atrás de emenda parlamentar, não tem controle mesmo, é só ir lá pegar e usar no que quiser, sabe? Vai pra Brasília, busca. Tá, vamos então. A proposta é o Adriano pegar isso aqui. Já tem, Adriano? Você já tem esse arquivo. Ou então alguém se manifesta para ser o novo relator. Alguém se manifesta a partir daquele relatório, ou então fazer outro? Não? Tudo bem? Vai sobrecarregar? Não? Só acho que é só pagar um. É, A Eu data. paguei.
Então, o próximo ofício recebido é um ofício assinado pelos diretores e diretoras da Escola Municipal de Rio Claro. Vou encaminhar os dois documentos que eles encaminharam para a gente, tá? Então, vamos lá. Ao Conselho Municipal de Educação de Rio Claro, 4 de abril. Como é de conhecimento deste Comerc, tendo em vista documentos assentados pelo próprio Conselho, indicação Comerc número 2, de 24 de março de 2025, notas de esclarecimento de 8 a 12 de março de 2025, as escolas da rede municipal de Rio Claro vêm enfrentando diversas dificuldades, em especial em relação à ausência recorrente de itens, serviços e funcionários necessários à manutenção e desenvolvimento do ensino, ao desrespeito funcional dos direitos e deveres dos servidores públicos municipais e à degradação do caráter público do ensino. Dessa forma, nós, diretores e diretoras de escola, efetivas e em substituição, com fulcro nos artigos 92, inciso 8º e 9º, 93, inciso 14º, 14, 15, 21, artigo 116, inciso 6º e 149 do Estatuto do Magistério e o artigo 112 do Estatuto do Servidor, elaboramos uma pauta de trabalho sintetizando os problemas que afetam as unidades educacionais atualmente. No dia 11 de abril de 25, protocolamos documentos junto à Secretaria Municipal, requerendo o agendamento de uma reunião com a Secretária Municipal de Educação para tratar desses temas e apresentar uma série de solicitações visando saná-los, documento em anexo. Todavia, até o presente momento, não obtivemos resposta. Considerando a urgência em superar essas mazelas e a impossibilidade em esclarecer um diálogo imediato com a Secretaria Municipal da Educação, uma vez que o nosso pedido de reunião ainda não foi atendido, solicitamos que este Comerc, enquanto órgão normativo, consultivo, deliberativo, propositor e mobilizador em matérias relacionadas à educação no município, que possui, dentre outras, as atribuições de assistir e orientar o poder público na condução aos assuntos educacionais, propor normas para a aplicação de recursos públicos em educação, propor medidas ao poder público no que tange à efetivação e assunção de suas responsabilidades, propor critério para funcionamento dos serviços escolares de apoio ao educando, artigos 2º e 8º, inciso 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 4.006 de 2008, realize com a maior brevidade plausível uma reunião extraordinária para tratar da situação em tela. Solicitamos ainda, com base no artigo 34 do Regimento Interno do Comerc, participar com direito à voz de tal reunião e, se possível, que ela seja realizada após as 17h30, de modo que possamos integrá-la sem qualquer prejuízo à nossa jornada de trabalho regular. Desde já agradecemos e aproveitamos a ensejo de afirmar nosso voto de consideração. Então, os diretores encaminharam um documento para um ofício, né, em conjunto das escolas para a Secretaria da Educação, solicitando uma reunião. Eles não foram atendidos, então eles solicitam que a gente faça uma reunião extraordinária com relação a isso. Eu não vejo problema da gente fazer essa reunião. Alguém tem alguma colocação? Eu acho que o importante era ler a segunda parte desse ofício. Ler a segunda parte também? Antes da gente marcar. Tá. Então vamos lá. O que diz respeito por que eles pediram essa reunião, tá? A reunião foi datada de 11 de abril de 2005, protocolada aqui na Secretaria. Conforme artigo 149 do Estatuto do Magistério Público de Rio Claro e artigo 112 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal de Rio Claro, nós, diretoras e diretores de escola efetivos em substituição, elaboramos a presente pauta de trabalho que sintetiza problemas sobre os quais requeremos audiência em uma reunião presencial com a participação de todos e todas, diretora, diretor, dirigente de creche e secretária da Educação, a fim de dialogarmos sobre fatos que têm afetado as escolas municipais no presente momento.
Assim, tendo em vista que constitui direitos dos profissionais do magistério da rede municipal pública de ensino de Rio Claro, reunir-se a unidade educacional para tratar de interesse da categoria e da educação em geral, desde que essa atividade não implique em prejuízo para atividades educacionais e tenha anuência prévia da direção da escola, artigo 92, inciso 11º do Estatuto do Magistério. Participar dos estudos e deliberações que afetam o processo educacional, artigo 92, inciso 8º. Requerer ou representar junto à autoridade competente, artigo 149 do Estatuto e 112 do Estatuto do Servidor, tendo em vista que constituem deveres dos profissionais do magistério de rede municipal pública de ensino de Rio Claro, comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tenha conhecimento na sua área de atuação ou às autoridades superiores, no caso de omissão por parte dos superiores imediatos, artigo 93, inciso 14 do Estatuto do Magistério, artigo 116, inciso 6º, zelar pela defesa dos direitos e da ética profissional dos profissionais do magistério, artigo 93, inciso 16º, assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente nos termos da Lei 80/69 de 90 e legislação municipal vigente no artigo 93, inciso 21. Nós nos reunimos no dia 3 de abril, às 17h30, na Escola Aldo Zotarelli. Elaboramos a seguinte pauta de trabalho que sintetiza os problemas e as irregularidades que têm afetado as escolas municipais no presente momento. Ausência recorrente de itens, serviços e funcionários necessários ao ensino. Produtos de limpeza, gêneros alimentícios, materiais de escritório, falta e reposição de servidores efetivos e terceirizados, materiais para pequenos reparos, chuveiro, torneira, canaletas, lâmpadas, tomadas, etc., manutenção de eletrodomésticos, equipamentos alugados, não atendimento e atendimento irregular das OS, ausência de respostas a ofícios e mensagens do portal, solicitação que sejam sanada a ausência de insumos básicos necessários para a elaboração do cardápio escolar, que sejam sanadas as ausências de itens básicos para higienização e conservação escolar, bem como itens de higiene e segurança pessoal, que a administração compre equipamentos necessários ao invés de alugar, como por exemplo computadores, e quando ocorrer a falta eventual de algum item, insumo ou serviço que seja de responsabilidade direta da administração pública, todas as unidades escolares sejam previamente informadas de maneira transparente, que as terceirizações de servidores sejam substituídas pela contratação direta pela administração por concurso público e processos seletivos, que seja produzido e divulgado um planejamento para atendimento das OS, que haja investimento no departamento de obras e manutenção, efetivação de pessoal, bem como aquisição de itens para uso nas escolas, de modo a garantir o pleno atendimento das unidades escolares a partir de suas solicitações. E quando várias escolas forem atendidas para um mesmo serviço, colocação de toldo, por exemplo, os diretores saibam a ordem de prioridade. Sugerimos uma listagem, um drive de acompanhamento e consulta em relação aos itens e ordem de pedido de prioridade, que haja resposta aos ofícios encaminhados e que essas respostas respeitem um prazo de modo que a escola tenha devolutivo efetivo em relação às solicitações realizadas. Que os cardápios sejam coerentes com os estoques que já informamos quando há falta de insumos para cumpri-los, que sejam restabelecidas as visitas da equipe técnica do Departamento de Alimentação Escolar, de modo que haja um sistemático acompanhamento e orientação em relação ao cardápio, que haja orientação técnica, bem como o correto suprimento de insumos direcionados aos estudantes com restrições alimentares, que haja o estabelecimento de informativos sobre atas de serviços e insumos abertas ou em andamento para que as escolas possam acompanhar o saber e saber o que está disponível para pedidos e entregas. Desrespeito funcional, ordens ilegais que a direção precisa acatar, negar direito dos servidores à falta abonada e justificada, etc., transferência indevida de responsabilidade,
negar fatos da realidade, como falta constante de produtos e serviços, dando a entender que os problemas devem ser sanados pela PM e direção das escolas. Solicitação: que a relação administrativa com as escolas ocorra tendo a lei como mediação, que haja clareza na comunicação com a comunidade, que as escolas sejam devidamente comunicadas com antecedência em relação à ocorrência de problemas e que a administração pública ofereça subsídios para a resolução de tais questões no cotidiano escolar, de modo estruturado e planejado, que a relação estabelecida entre a Secretaria da Educação e as escolas seja mediada por transparência e que haja retomada de reuniões com todo o grupo de diretores de rede municipal. Degradação do caráter público de ensino. Terceirização de serviços indispensáveis à rotina escolar, administrativos, cozinha, monitores e limpeza. Terceirização da esfera pedagógica, cursos comprados de empresas privadas e destinada compulsoriamente a professores e professores coordenadores que depois precisam replicá-los em HDPC. Exemplo, o Faz Educação e Tecnologia Instituto EP. Alijamento das decisões de gestão. As direções escolares não participam da decisão de implantar políticas, procedimentos e, sobretudo, das prioridades orçamentárias. Desrespeito à lei, não pagamento do piso, descumprimento do plano de carreira, desvio funcionais pela ausência de servidores. Solicitação: que seja planejado o fim das terceirizações de serviço com progressiva efetivação de servidores públicos por meio de concurso, processo seletivo. Que as direções escolares participem efetivamente das decisões. Desse modo, considerando os aspectos acima evidenciados, nós, diretores de escola, realizamos uma reunião junto à secretaria, de modo a tratar dos tópicos delineados e buscar soluções para os problemas que atualmente têm atingido todas as unidades escolares. Permanecemos à disposição e aguardamos o breve agendamento do encontro. Assinados: Vitorino Machado, Maria Artung, Pastor Evitário, Otávio José Chiossi, Armando Grise, Maria Isabel, Digiliar, Marina Cirino, Benjamin Ferreira, Professor Maria Fittipaldi, Jovelina Moratelli, Comecinho de Vida, Marcelo Schmidt, José Campos Chaga, Lígia do Carmo, Helena Camargo, Lucelena, Hamilton Prado, Teodoro Kelly, Marilda, Celeste Calil, Professor Aldo Zotarelli, Rosa Castellano, Sueli Maria Prone, Dante Egrégio, Arlindo Ansanello, Aparecido José, Bonilla, isso, Djalma, Monteiro Lobato, Denizar, Ângela Perim, Mitico Nevoeiro, Efraim dos Santos, Professor Silvio de Araújo, Laura Benedito e Jardim das Palmeiras. Alguém quer se manifestar? Eu, como diretora de escola, vou dizer, então, da necessidade, da gente fazer essa solicitação ao Comec por conta da ausência de resposta mesmo, né? A gente pediu uma reunião com essa pauta prévia, então a secretária poderia ter lido o ofício que ela recebeu no dia 11, provavelmente, ou 12, né? Respondendo se haveria ou não reunião, e nem isso a gente teve, né? A gente não tem nada, nenhuma resposta até agora. Hoje já é dia 28. Então, a gente está procurando seguir as instâncias, né? E o Comec é um dos órgãos aí que pode, né, intervir, solicitando a secretária a reunião, né, que conjunta, né, com os diretores. Eu entendo que é esse o pedido, né? Não é uma reunião só do conselho, mas que os diretores possam participar. O que está pedindo, Rose, é uma reunião do Comec para tratar do assunto. Não está pedindo para o Comec chamar a atenção da secretária, porque o Comec nem tem poder para isso. Mas assim, a situação é essa, a situação é clara, a situação se agrava a cada momento. Tipo assim, os diretores recorreram à sua chefia imediata, andou. Então assim, o que esse conselho vai fazer, sabe? Porque nós estamos numa situação difícil.
sabe? O documento fala por si, ninguém está pedindo aumento de salário, ninguém pediu nada. É só assim, são as coisas mais básicas e elementares possíveis. Tanto é que em um dos itens aí que vocês colocam, né, que os diretores colocam, está aí o que o Chico pediu para colocar em pauta, na questão da infraestrutura, e está também a questão da adequação do cardápio para as crianças que têm restrição alimentar. Eu acho que isso é muito sério, isso é muito grave. Então, eu acho que precisa sim fazer com urgência essa solicitação, atender, e aí a gente só verifica. Eu acho plausível colocar em fora de período de trabalho, né, 17h30, convidando aí a secretária, os diretores, né? Eu acho, não sei se é convidar a secretária, eu penso assim, os diretores estão apontando uma série de problemas. O que eles fizeram? Buscaram sua chefia. Então não foram fazer um protesto na prefeitura, não fizeram uma carta pública, não, procuraram a sua chefia para denunciar os problemas, as irregularidades, e a chefia não, sei lá, não sei se leu, se recebeu, nós não sabemos. Tipo assim, só que os problemas se mantêm. O comércio sabe disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fingindo que está tudo certo, que nós estamos numa situação regular? Algo tem que ser feito. Eu acho que é uma reunião, não sei se para chamar um fulano ou beltrano, pode até ser que essa reunião encaminhe para isso, mas é o que o conselho vai fazer? Tipo assim, nós estamos aqui, cara, há 5 anos, bem ou mal, falando dessas mesmas coisas. E as coisas não melhoram, só pioram. E agora chegou num ponto, só para terminar, que a administração sequer cumpre o seu papel enquanto chefe. Porque o funcionário pede para falar com o chefe não atende. Então isso é uma coisa que eu acho que tem muito cabimento, sabe? Então é uma situação assim, onde a gente vai parar? Por outro lado, né, cara, outros segmentos e atores cada vez mais têm influenciado a Secretaria Municipal de Educação nas nossas escolas, que são esses vereadores, que são essas entidades privadas. Então, assim, sabe, alguma coisa a gente tem que fazer porque não é possível. Oi. Eu senti falta dos representantes de pais. Eu acho que os pais representantes, né, eu que estou retornando também, seria bom estar junto também. Mas eu acho que a reunião extraordinária, acho que vai estar todo mundo, né? O conselho todo. Sim. Ou até os representantes de pais das escolas também, porque eu acredito que eles devem estar inteirados do que está acontecendo. Eu já não sei. Eu penso que o ofício foi dos diretores que fizeram uma reunião extraordinária. Eu estou entendendo que os diretores querem vir aqui conversar com o pessoal do comércio, é isso? Tá. Então foi o que eu entendi. Sim, vamos marcar então pra gente ver, só que não pode demorar, mas só lembrando que a gente já está fazendo sim alguma coisa. Porque aquele documento que a gente fez, o levantamento, que a gente encaminhou para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Câmara, então a gente já deu, o comércio está fazendo algo. Mas nós temos sim que só que a gente não consegue. Veja a questão da alimentação de novo, que não é só esse problema que as escolas têm. Por exemplo, o produto de limpeza não chega nas escolas desde o ano passado. Quando chega assim, chegou na minha escola semana passada, 2 caixas, aí veio escrito assim, 2 caixas, mas dentro das caixas tinha 2 bagulhos. 10 livros. Então é uma situação assim louca. E num dia foi lá em Batovi para entregar 2 caixas, no outro dia foi lá para entregar 3, 4 papéis higiênicos. Até isso é ruim, até isso é um problema. Sabe, é tudo. Olha a questão da alimentação de novo. Semana passada, as escolas estão sem carne de novo. Foi feito o cardápio sabendo-se disso. Só que daí o vereador gritou na Câmara. Aí apareceu. Aí veio um comunicado, olha, tá com problema de entrega, tua empresa não está entregando, vai normalizar sexta-feira, não sei se normalizou ou não. Então é assim, cara, é assim que funciona. Por exemplo, na minha escola não tinha faltado carne, então eu fiquei sabendo na boca do vereador que não vai faltar. Agora eu me pergunto, por que esse bendito cardápio foi feito e sabia que não ia ter? Por que já não colocou lá ovo e atum, que era o que tinha? Outra coisa, eu não sei se quem está na secretaria, eu digo no departamento, porque elas não vão na escola. As técnicas não vão mais, eles não vão, só vão quando tem algum problema. Por exemplo, é proteína. Não, criança não come proteína. Criança come carne, criança come ovo. Atum, criança não gosta. Então quando tem atum na minha escola, as crianças preferem ficar com fome. Então essas coisas, alguém tem que pensar nisso, não é possível. Então mande ovo, você vai mandar ficha, você sabe que não vai dar certo.
Então são essas situações que não tem fim, sabe? Não tem fim. E qual o melhor dia que vocês acham que a gente poderia se reunir e quando? Semana Segunda e terça, Eu acho que segunda, terça e quarta são dias que tem reunião, tem HTPC em quase todas as escolas. Essa semana é A curta. quinta é só o pessoal de EJA, mas é um grupo pequeno, são 6 escolas, então daria para se reorganizar. Na quinta-feira, 17h30. Da semana que vem. Da semana que vem. É que 5h30 Acho que é 18, fundamental, né? acho que às 17h45. É a primeira chamada, acho que 17h45. 17h45 que é o horário de HTPC. Todo mundo pode nesse horário? 17h45, na quinta-feira da semana que vem? Dia 8. Tem alguém que tem alguma restrição? Não? Gostaria de férias, mas Aí quem que é? Você tem sua suplente é a Lu, né? Não. É, né? Aí ela, Eu. você pode vir, não pode, Lu? não, eu tenho formação nesse dia também. Informação? Então vamos. Rosina, Ah, você mas não dá tem pra que ver se ser tem só hora, março, né? Segue a agenda. perguntar se todo mundo pode vir. Vamos ver se vai ter como. Então vamos agendar para quinta-feira, levanta a mão, vamos votar, gente, para ver a maioria, se a maioria pode vir, senão a gente faz uma reunião com meia dúzia, também não dá, né? A Não, maioria discordo, pode eu acho que vir? nem as maioria Bota pode se vir, faz a se reunião. faz a reunião É. ou não, quem vai vir é outra questão. Mesmo porque Então é importante ter quórum também? tem que ter quórum, só que reunião extraordinária tem regras para quórum. Se não regras tiver pra quórum, quórum. não haverá reunião. Agora, votar se todo mundo vai vir, eu nunca vi isso. Vota pela Deixa eu decisão. verificar, Adriana, a possibilidade de a gente vai outro dia, entendeu? É nesse sentido que eu tô perguntando. Ah, então não sei, eu acho estranho. Mas acho que ninguém se manifestou, quem já tinha manifestado. Agora é por isso que tem suplente, não pode vir. Né? Bom, então vamos agendar para o dia, para quinta-feira, 17h45. Daí vocês se conversam entre vocês, suplente e titular. Quem não puder vir, para vir o titular ou vir o suplente para ter a representatividade aqui na hora da reunião. Tudo bem? E na convocação você faz convite aos diretores ou vai ser convocação? Os Pode diretores pediram convocar, para né? participar, né? Eu acho que é convite, né? Resposta, um É. ofício, tá? Sim. É convite. Bom, a maioria, tem várias, maioria não, mas tem muitas escolas que assinaram, né? Essas daqui eu acho que é interesse, eles estarão presentes. Tem que mandar para todos, né? eu acho. Mandaremos para todos o ofício, né? Encaminhando para todos. Aí Mas eu coloca a sugiro caixinha. que você se certifique na secretaria que a gente vai poder usar aqui. Eu não duvido que proíba. Porque daí se dia for proibir, 8 tem a uma gente já. formação de neurociência que está acontecendo É aqui aqui. nesse auditório. É nesse auditório, né? Tem neurociência e sistematização. A gente não pode. Não, mas Pede aqui pra eu acho que vai ela ficar tão ver já pra apertado. noite. A gente podia ir lá no outro. No refeitório No já veio. refeitório, né? Se a gente consegue Ah, agendar o refeitório. No refeitório, você não. O que que fica com a planilhinha? É a. Lá no refeitório é a administração. Lá na administração. É. Ó, a gente verifica o lugar, qualquer coisa a gente se organiza pra gente poder fazer reunião nessa data, tá bom? Aí a E daí gente vê avisa também certinho. que tem que gravar, né? Sim. Então se for lá, vai ter que ter equipe lá pra gravar. Sim. Sim. A gente chegou a fazer algumas reuniões na habitação, só que a sala lá é pequena também. Ali no arquivo é grande o arquivo. O arquivo cabe, né? E qualquer coisa, se não tiverem nenhuma, talvez a gente faça em alguma escola. Ceder espaço, por exemplo, no Monsenhor, que tem lá o auditório. O Monsenhor não funciona à noite, né? Mas daí podia haver algumas do EJA, né? Sim. Já funciona. A gente vai verificar certinho e a gente passa pra vocês, tá bom? A gente passa pra vocês. A mão tá içando aqui que tem que fazer. Bom, a deliberação das normas regimentais não veio ainda. Aí, como mudou a gestão, eu coloquei de novo aqui na pauta, eu queria ver com vocês para a gente encaminhar novamente para a Secretaria da Educação, se ela pode se manifestar a respeito desse documento. Tá? O que vocês acham? Tudo bem? Tá, então vamos fazer isso daí. Essa pauta sobre a educação infantil, Camila, era aquela demanda que você tinha trazido na última, tirou lá mas daí na hora de fazer a pauta, teve que ser meio, ficou, não, porque, não, eu me coloquei, porque eu falei assim, não ficou claro para mim, se você ia falar na próxima reunião ou em algum outro momento. Acho que No outro momento? Tá, então vamos retirar
Tem E outras aí- questões agora, mas. Vai, aqui, ó, a senhora Marilda está aqui. O ponto de pauta número 5 foi o Adriano que solicitou que colocasse, que é o comunicado sobre falta injustificada para quem participou da manifestação referente ao dissídio salarial que ocorreu aí agora nesse mês de abril. Enfim, gente, todo mundo sabe disso que aconteceu, né? Eu vou ler os documentos, que eu acho que fica mais fácil de ir explicando e mostrar a gravidade dessa situação. Da Secretaria Municipal de Educação não só está transformando a rede numa ditadura, mas também está forçando o diretor de escola a praticar ato ilegal. Então, uma coisa assim, é muito difícil aí, sabe? Mas vamos lá. Para quem não é da rede, só para esclarecer, um segmento de profissionais da educação fizeram uma manifestação lá por conta do dissídio. Então muita gente foi nessa manifestação. Coisa que eles fizeram por conta. Um dia antes da manifestação, salvo engano, 2 dias antes, a Secretaria Municipal de Educação nos mandou um comunicado para os diretores da escola que diz o seguinte, ó. Boa tarde. Informamos que a manifestação prevista para o dia 27/3/2025 trata-se de uma iniciativa individual de cada servidor, não sendo uma ação promovida ou apoiada pelo órgão responsável da categoria. Ressaltamos que todos os atos decorrentes dessa manifestação são de inteira responsabilidade de seus participantes. Por fim, esclarecendo que as ausências no expediente desta data não serão abonadas ou justificadas, conforme estabelecido no Decreto nº 8.277/2008 e na Lei Complementar 024/2007. Lembramos a todos sobre a responsabilidade dos servidores quanto ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só nesses trechinhos, há tanta incoerência, tanta ilegalidade, hipocrisia, porque assim, a mesma pessoa que deixa faltar comida, que deixa faltar produto de limpeza, aí vem falar de cumprimento de lei de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, além de tudo, tem isso. Mas, enfim, falando que, olha, diretor de escola, não pode dar abonada para esse dia, não pode justificar a falta desse dia. Pois é. Diante desse absurdo, eu encaminhei, enquanto diretor da minha escola, encaminhei um ofício para a secretaria, porque nesse dia, 3 professores da minha escola não foram trabalhar. Por coincidência, nenhum foi na manifestação, pelo menos não a princípio. Gente que não conseguiu, por exemplo, um rapaz que mora em Piracicaba, o carro dele quebrou e não conseguiu vir. Então, trata-se ainda de situações assim. Mas ainda que não fosse, ainda que a pessoa quisesse abonar, e nesse dia quisesse na manifestação, qual o problema? Digamos assim, ó, eu pedi para abonar e fui ao dentista. Meu dentista acabou. Eu quero a manifestação, por que eu não posso? Percebe? É meu direito. Então, assim, é uma coisa tão... Mas vamos lá, vai. Eu mandei o seguinte ofício para a secretária. Por meio do ofício número 24/2025, argumentamos que a ordem contida no... mandei um antes. Não vem a cópia do nosso, eu mandei um também que elas me devolveram. Mas aqui explica a situação já. Por meio do ofício 24/2025, argumentamos que a ordem contida no comunicado de 25/3/2025, denominado Orientações sobre Registro de Reuniões no dia 27/3, compelia diretores e diretoras de escola e dirigentes de creche a praticar ato legal. Indicamos o fundamento da manifestação. O que a lei diz sobre isso, né? Os artigos 3º, as faltas ao serviço até o máximo de 6 por ano civil, não excedente a 1 por mês, mediante ato discricionário do chefe imediato, poderão ser abonadas. Artigo 4. Serão justificadas as ausências ao serviço nos casos de necessidade ou força maior, mediante requerimento fundamentado profissional do magistério e após avaliação do chefe imediato. E 7º. O chefe imediato do funcionário decidirá sobre a justificação das faltas até o máximo de 12 por ano, cabendo ao chefe imediato a justificativa das outras 12. São consideradas autoridades mediatas e imediatas as abaixo especificadas. Para o professor, o vice-diretor e o professor coordenador em exercício nas unidades escolares ou vinculadas. A. Autoridade imediata, diretor de escola, dirigente, / diretor de escola, substituto.
do decreto tal, evidenciam que quem decide sobre o abono, a justificação, enfim, gente, então quem decide sobre falta justificada, até 6 faltas, é o diretor de escola. Quando que a secretária municipal de educação se mete nessa história? Quando passar de 6, quando exceder esse limite. Aí tem que mandar para cá. É nessa situação. Então, quem define se um professor lá vai ter a falta abonada ou não? É o diretor de escola. Justificado também. Posso Então, fazer uma parte? Pode. Ou ela interfere quando o diretor nega, E a pessoa né? recorre. Ele interfere e a pessoa vai recorrer. Aí tem que recorrer a alguém. Recorre a quem? A secretária. Então tem que falar isso. Fala isso. Já o artigo 6º deixa claro que não poderão ser justificadas as faltas que excederem a 24 por ano, enquanto o artigo 14 aponta que serão consideradas injustificadas as faltas que não forem abonadas ou justificadas, nos termos desse decreto. Então, eu mandei isso para ela. Aqui, continuando o meu ofício que eu protocolei agora, dia 24. Né? Deste modo, concluímos que se o diretor ou diretora de escola cumprir a ordem contida no comunicado 2/4/2025, estará infringindo o direito dos servidores de sua unidade educacional. Considerando ainda que esta ordem está relacionada à manifestação de servidores ocorrida no dia 27/3/2025, poderá o servidor prejudicado acusar a direção da escola de perseguição política e assédio moral. E com foco nos artigos 93 e 94, requeremos a imediata revisão. Então, pedi para ela reverter a decisão. Porque, além de tudo, ainda tinha esse detalhe. Tipo assim, se ela não quer, se ela quer que essas faltas sejam consideradas faltas, ela que tem a coragem assuma o que ela faça. Então, a gente manda o que a gente tem que mandar, ela vem aqui e reverte de forma justificada. Agora, o que ela está fazendo não faça você a coisa legal. Então, isso é inadmissível. Sabe? Isso é vergonhoso. Sobretudo quando relaciona isso com uma manifestação. Eu não fui na manifestação. Então, para mim, não se trata disso. Para mim, se trata aqui da legalidade. E a legalidade que as pessoas têm de se manifestar num regime democrático. Então, isso aqui é vergonhoso, essa atitude. Pois bem, aí vem a resposta. E a resposta é inacreditável. A resposta vem assim. A secretária municipal de educação encaminha para conhecimento parecer jurídico emitido após análise do ofício das escolas, que é da minha e outra escola, Maria Isabel Soares. Aí falei, vou ver o parecer jurídico. Aí veio uma página. O que se chamou de parecer, eu vou chamar documento, porque se é assinado por um procurador da prefeitura, é assinado por um cara que tem cargo comissionado, que é o José César Pedro, chefe de gabinete. Então, tudo é estranho. Então, na hora que falou assim, parecer, eu pensei que viria um parecer, assinado por um procurador. Não, quem assina é um cargo comissionado. Aí vem o parecer. Solicita-se à Secretaria de Educação parecer sobre os ofícios 28, 25 e 24 e 24, que versam sobre a orientação dada por essa Secretaria a respeito da paralisação do dia 27/3/2025, no sentido de que eventuais ausências de servidores ao serviço nesta data não seriam consideradas como falta abonada nem justificada. Nos mencionados ofícios, há menção de que a legislação de comando indica que a avaliação para a concessão de falta abonada seja do superior imediato ao servidor, ou seja, diretor de escola, e não da secretária municipal de educação. Todavia, essa não é verdade. Muito embora o artigo 67 da Lei Municipal 024/2007 indique que falta abonada é ato discricionário do chefe imediato, esse chefe imediato tem um superior hierárquico, que é a senhora secretária de Educação, que pode, como última instância, endossar ou contrariar o ato discricionário do chefe imediato. Isso fica claro pelo disposto ao artigo 15 do Decreto 8277/2008, que dispõe, artigo 15, olha o que diz o artigo 15, é inacreditável isso aqui. Ao profissional do magistério que tiver suas faltas consideradas injustificadas pelo chefe imediato, caberá recurso ao superior imediato da autoridade que proferiu a decisão. Então, isso daqui trata de um direito que o servidor tem. Se tiver uma falta considerada injustificada, recorrer à autoridade superior. Isso não é um direito da autoridade superior de violar a lei, de fazer assédio moral, de forçar o diretor de escola a praticar ato ilegal. Então, assim, é incrível o que a gente está passando, que a gente está vivendo. E ele prossegue. Que também é assustador agora esse parágrafo. Ou seja, o reverso, da mesma forma, é admissível. A senhora, o que ele quis dizer com isso,
Sei, vou estudar uns 20 anos para entender, mas vamos lá. A senhora secretária de Educação é a última instância para o caso de entendimento diferenciado entre o chefe imediato e ela. Também para o caso de ausência abonada, pois todos esses casos, justificados e abonados, têm de haver a justa motivação, conforme disposto no artigo 67.2 do Estatuto do Magistério, ou seja, necessidade ou força maior, inclusive para o poder discricionário do chefe imediato, sendo que paralisação do trabalho não está dentro das suas premissas legais. Dessa forma, em caso de abono ou falta justificada para as ausências do dia 27/3 para participações e manifestações concedidas pelo chefe imediato, deverão as mesmas serem revisadas pela Secretaria Municipal de Educação para o devido cumprimento do comunicado. Até isso aqui é falso, porque a secretária não estava revisando nada, estava querendo a priori que o outro praticasse a ilegalidade. E eu mandei de novo esse ofício. Apontando essa, eu falei assim, a esclarecer, né? Minha resposta é esclarecer. No dia 24/4, recebemos por meio do ofício número 249/2005, documento do chefe de gabinete Secretaria de Justiça, na qual o senhor José César Pedro opina que, em caso de abono ou falta justificada para ausências do dia 7 para participação em manifestações concedidas pelo chefe imediato, deverão as mesmas serem revisadas pela secretária de Educação, para o cumprimento comunicado tal. Como fundamento dessa afirmação, é citado o artigo 15 do Decreto 8277, que trata, contudo, de matéria distinta, qual seja o direito do servidor público municipal de impetrar recurso no caso de ter alguma falta considerada injustificada pela chefia imediata. Não bastasse isso, acrescenta que o reverso da mesma forma é admissível. A secretária de Educação é a última instância para o caso de entendimento diferenciado entre chefe imediato e ela. Data máxima vênia, tal disposição não encontra amparo no direito, tampouco no caso concreto. Em primeiro lugar, em referência à possibilidade de reversão do texto expresso do artigo 15, é necessário apontar que constitui ponto pacífico na doutrina que o princípio da legalidade impõe ao administrador público fazer exclusivamente aquilo que a lei permite. Ao contrário do gestor particular, cuja atuação percorre os caminhos não vedados pela legislação. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Então, se a lei quisesse que o César Pedro estivesse certo, a lei diria o que o César Pedro quer que a lei diz, só que a lei não diz. Então, isso aqui é uma coisa inacreditável. Que ele pega um artigo que trata de outra coisa e fala, não, o reverso disso serve para justificar isso. Isso é lamentável. E que a gente esteja na mão dessas pessoas. No que tange ao caso concreto, há duas incongruências. A Secretaria Municipal de Educação não atuou como última instância em recurso, alterando de forma fundamentada a decisão do chefe imediato. Ao contrário, tentou, por meio do ofício 25/3, produzir a priori a decisão que julgava conveniente. 2. Toma como fato que quem abonou no dia 27/3 usou como justificativa a participação em manifestações. E mais, que quem abonou no dia 27/3 o fez para participar de manifestações. Ora, nenhuma das duas hipóteses são verídicas. Então, assim, se olha... você precisa justificar sua abonada, você tem seu direito. Você só fala lá, eu preciso abonar para tratar de assuntos pessoais, do que eu quiser. Você não precisa pedir bênção para ninguém para exercer um direito. Eu pedi a fala, Mônica, não sei se sou eu já. É você sim. É porque eu fico pensando, que força jurídica tem um documento desse? Primeiro ponto. Porque eu já tive, Adriano, uma pessoa muito próxima a mim, aconteceu um problema aqui na secretaria que tramita na justiça, mas muito próxima mesmo, que utilizaram-se exatamente um documento desse, que isso traz na gente uma indignação completa. Por quê? Porque você deixa de cumprir a lei. Aí, de novo, eu reforço, que força jurídica tem o documento desse senhor? Que tem, e a cada parágrafo existem tantas contradições. O documento que eu tive de 3, 4 páginas para cumprir uma medida totalitária, não pautada em lei, de uma pessoa muito próxima a mim, isso me indigna. Isso me indigna de uma maneira que vocês não têm noção. E aí, novamente, nós temos aqui, hoje, nós vivemos numa secretaria que não cumpre lei. A lei é o que diz
um senhor que eu não sei que cargo que ocupa, que assina com o senhor e determina o que pode e o que não pode na cidade de Rio Claro? É isso? Porque, como foi falado, tem lá, a burocracia é o que pauta o serviço público, são as leis, são as normas. Então isso ela traz uma certa indignação. Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui, você está com a lei, você está com o documento, ela é totalmente contraditória ao que a lei diz e está lá. E aí o que pode ser feito em relação a isso? Que é a pergunta que a gente sempre tem feito aqui durante todas as reuniões do comércio. Porque, eu tenho esse documento, mas que força jurídica tem esse documento? É a minha pergunta. Por isso que eu pedi a fala. Eu quero saber que força jurídica tem um documento, eu não sei. Você trouxe, acho que você pesquisou que ele é cargo comissionado, uma pessoa. Está escrito aqui. Que força jurídica existe um parecer? É a mesma coisa de eu poder minha mãe, eu vou chegar lá para um emprego, mas quem quer ser minha mãe tem que ir esse emprego. Meu filho é excelente. Que força tem? Você entendeu? Só para esclarecer Só posso isso. perguntar uma coisa, só para elucidar, porque quem está fora acho que precisa entender. Qual foi o resultado de tudo isso? Porque o BF foi no final do mês. Tivemos que mudar. Eu não mudei. Mandar. Essas pessoas tiveram desconto? É isso que eu estou perguntando. Descontou? Sim. Todos que faltaram nesse dia? Sim. De forma genérica? Não, teve lá, falta aula para professor e quem era de gestão teve outras. Eu perguntei qual, de forma genérica, porque aparece lá nessa data. Uma abonada. Não pôde aparecer. Tá, mas e quem abonou para. Não teve, não pôde. Então, qualquer um que abonou, independente de ter ido lá. Olha a Nenhum realidade. professor pediu recurso, fez Na recurso? minha escola Era isso. Mas Não, deixa mas eu tem um falar. comunicado oficial. Existe um comunicado oficial no não, portal. assim. Essa é a maior prova. Não tem um comunicado? Não está lá assinado? De Não forma foi genérica, encaminhado? todo mundo teve o desconto. E ninguém que havia pedido abonada, Não que foi sei, indeferida, na minha escola, não fez solicitação de Isso eu já Não sei. foi nem a Valéria que assinou esse comunicado, né? Não foi. Foi outra pessoa. Quem foi no portal, né? Elaine. Elaine e a Flávia que tem mandado. Só para esclarecimento ao Cláudio. Cláudio, o que acontece? Qual que é a força jurídica desse papel? Nenhuma. O município tem um órgão que chama Procuradoria Geral do Município, que são advogados. Em todos os processos administrativos que a prefeitura faz, esses advogados vão lá e opinam. Então, um parecer jurídico, o que é? Uma opinião. Que autoridade acata ou não? Então, você não é obrigado nem a acatar. Eu falo que quando eu era secretário, eles acatavam mais. Mandaram fazer, eu falava que não, mas justificado, decisão fundamentada, então assim, é a decisão da secretária. Então isso é outra coisa, a secretária se esconder atrás desse papel também é outra vergonha. Então o que é isso na prática? É uma opinião, ele opina de acordo com a legalidade, seja em processo, seja em ato, seja como pede. Esse papel aqui, só tem que ter um detalhe, né? Não vem assinado por nem por um procurador, porque são profissionais carreiros, são concursados procuradores, são lá, sei lá, advogados concursados. Vem assinado por alguém que está em cargo comissionado. Então até isso é estranho. Mas o conteúdo é o pior. A indignação, Adriano, que eu acho que eles têm feito isso em várias ocasiões. Porque uma ocasião de cunho de pessoal, de pessoa própria, eu peguei um documento, que aquele documento, para mim, que sou profissional da educação, que entende todo o movimento do que está acontecendo, era um documento que é contra. Ele estava tentando fazer uma defesa, mas ele escreveu, sabe aquele tiro no próprio pé? É óbvio que esse caso ele está na justiça, né? Você tem seu direito, mas eu fico perguntando, então tudo eles resolvem assim? Aí você pega, eu escrevo e acata, pega a lei do lado. É essa a questão, sabe? Porque fica difícil pra gente trabalhar dessa forma. Tem a lei, mas não cumpre. Mas aí que tá também. Fica difícil pro diretor também. Se vem um comunicado, poxa, o secretário da educação, a Secretaria da Educação é uma figura importante pro... Aí vai lá um comunicado, o diretor acata ou não, coloca o diretor numa posição. Eu não sei. Eu não sou diretor e nem penso em ser justamente por conta disso. Mas, se o diretor acatar uma decisão e alguém for lá, juridicamente, e contra essa decisão acatada, o diretor que assinou, ele vai ter que se
colheu os frutos da escolha junto. Então, olha como que é complicado. É a mesma coisa que eu já disse na última reunião. Não, Mônica, eu acho que é gravíssima essa situação, José. Por vários motivos ela é gravíssima. No caso específico, no caso inteiro, veja, né? O que a secretária falou? E isso é mais uma leviandade desse documento. Porque ele sugere uma coisa real que não aconteceu. Ele dá a entender que a secretária está revisando o ato diretor. Se a secretária fizesse isso, eu não ia concordar, mas eu ia respeitar o direito dela. Digamos assim, ó, ela não manda comunicado nenhum, eu vou lá e abono. Ela aqui fala, não vai abonar, eu vou desabonar por decisão minha. O fundamento está aqui, tire. Tá bom, eu não ia concordar, mas eu ia respeitar a decisão dela. Agora o que ela faz pratique você a ilegalidade. É isso Não, que é não o é problema. Esse é um dos problemas que os diretores mandarem esse ofício, sabe? A coisa pública não dá para ser administrada assim. Tem que ser com base na lei, não tem outra solução. Não dá para quando a lei não agrada a autoridade, não cumpre a lei. Tem uma situação mais pelo fato em si, mas ameaça pelo futuro. Que mais? Qual outra decisão ilegal que a gente vai ter que cumprir? Sabe? Que mais vai vir? Então assim, lamentável. Eu acho que a minha fala vai mais no sentido da reunião extraordinária, porque isso também é falta da reunião, do que fazer, né? Mas só para dar um retorno, eu já tive uma questão com esse senhor também por conta do estágio probatório, onde eu questionei o parecer. E a resposta que eu obtive daqui de dentro da supervisão é que não cabe a mim questionar parecer. Então, é isso que olha só, mas eu estou falando que é uma ferramenta. Então, assim, o Adriano está questionando, eu peguei hoje a resposta, né? Eles juntaram os ofícios que foram diferentes, mas juntaram na mesma resposta das duas escolas. Peguei hoje aqui, ainda não respondi, mas acho que é isso que vai vir de resposta, né? Que não nos cabe questionar parecer jurídico. Então, o Comerc vai precisar pensar numa outra instância, né? A gente vai precisar recorrer a uma instância externa. Eu acho que o que mais, acho que o pior, o agravante que eu estou vendo aí é pedir para que os diretores de escola descumpram a lei, né? Eu acho que isso é o pior de tudo. Sim. Então, vai ter que ver o que a gente vai fazer com isso, o que o Comerc pode fazer com isso, né? Você pediu a palavra sua vez, Adriana. E uma outra coisa que eu acho complicado, acho que a questão central é essa, da legalidade. Mas nessa rede já aconteceu de tudo. E nunca houve uma perseguição dessa forma. Tipo assim, quantas manifestações já houveram aqui? De todos os tipos. Eu lembro que fizeram contra o Gunner na inaugural. Subiram lá as cadeiras. E agora não pode, ainda está numa ditadura, ninguém pode falar, ninguém pode se manifestar, agora é proibido. Então que história é essa, sabe? Onde já se viu isso daí? Não posso manifestar. E outra, era uma manifestação que, enfim, qual o prejuízo efetivo que trouxe? Nenhum. Então assim, a gente está indo por um caminho muito complicado, cara, muito errado. Mas eu não sei, Adriano, em relação ao que o Comerc pode fazer em relação a essa política que eles têm de eleger um legislador acima da lei, porque é isso. Eu vou lá e escrevo, eu pego frases aleatórias, de contradição, escrevo um documento e concluo o que eu quero. Então isso em relação, eu não sei, o Comerc era para ser, não tem sido, mas era para ser uma entidade relevante dentro do município, não tem sido, porque a gente já sabe que nada que foi discutido nesses últimos anos caminhou, justamente por conta dessa canetada. Mas eu acho, o que dá para ser feito nesse sentido? Porque a gente não pode eleger um legislador para o município. Então tá, alguém vai discordar? Ó, escreve isso aqui para mim, eu quero que você escreva isso. Aí ele vai lá e escreve. Porque isso, ó, a Camila relatou, eu relatei um caso pessoal, tem esse. Agora imagine quantos não está tendo. Quantos pareceres absurdos estão sendo gerados e pessoas têm deixado de adquirir direito por conta disso. Agora o Comerc pode pedir uma explicação em relação a esses pareceres. Ou fazer, eu não sei, isso fica salvo no lugar? Ele vai lá,
Isso entra aqui, Cláudio. Não, vem pra cá, mas eu estou falando assim, vamos pegar o gabinete do legislador. Vamos pegar o gabinete do legislador, que é isso que ele está fazendo. Ele está criando a própria lei baseada na voz da cabeça dele. Porque é isso, eu peguei o documento, a Camila provavelmente pegou um documento absurdo e temos um terceiro documento aqui. Então a gente tem 3. Chega vários documentos lá. Então, fazer um levantamento desses documentos, de todos os direitos que deixaram de serem adquiridos por conta de um legislador que está sendo criado dentro dessa Permite uma parte? Claro. Não tem legislador. Isso é uma cortina de fumaça, a decisão da secretária. Então, tipo assim, o que a secretária está fazendo é se escondendo atrás desse papel. Agora, o legislador, ele faz o que pede para ele fazer. Mas no meu caso, Adriano, eu entendo que foi. Existe um direito que você está fazendo, está estudando direito líquido. Você está deixando a pessoa que existe um direito líquido, direito dela. Você impediu ela sem ter uma comprovação legal, efetiva. Por quê? Mas como? Eu criei essa lei, eu escrevi isso aqui. Tá aqui, eu escrevi, aqui. Não, mas não importa, não está em nenhum documento, mas essa lei. Você deixou de adquirir seu direito. Parecer. Mas quem praticou a ilegalidade, Cláudio, não é quem escreveu o parecer. Sim, eu entendo. O parecer é uma opinião. Deixa eu só dizer uma coisa. Vou dar um exemplo para o Cláudio para ele entender isso. Eu acho que ele precisa entender. Todo Você quer falar, funcionário Chico? tem o direito de questionar, não tem, pro seu patrono, uma ordem. Você acata se você quiser, não é? Porque Não dentro necessariamente. do privado, quando nós exercemos uma função, a gente pode também acatar se quiser. Quando a gente acha que aquela ordem não é justa, não é uma ordem, como eu falo, não é sensata, a gente não acata. Veja nesse caso que eu fiz. Eu recebi uma ordem que eu julgo ilegal. Eu não acatei a ordem. Só que eu também simplesmente não desobedeci. Eu mandei um documento explicando e pedindo que ela reveja. Ela me respondeu no primeiro momento com esse parecer dizendo que ela está certa. E eu mandei outro documento questionando novamente. Então, não sei o que vai ser decidido. Mas, por exemplo, eu recebi uma ordem legal. Eu não acatei. E eu também não acatei simplesmente falei, aqui quem manda sou eu, porque eu não sou dono da escola. Mas eu mandei um documento para a secretária requerendo que ela alterasse o que ela fez. Aí no primeiro momento ela pegou esse documento e falou que não ia alterar, e eu mandei para ela um outro mostrando que os absurdos que esse documento apresenta. Agora vamos ver o que ela decide. Só para um exemplo para você entender, Cláudia, essa questão de parecer jurídico, né? Quando eu estava aqui, nós somos questionados, não foi nem por professor nada, tá? Foi pela Secretaria de Administração que nos questionou a conduta que a gente vinha tendo aqui em relação à licença-prêmio. Não sei se acho que você não era efetivo, mas isso aconteceu. Como se contava o tempo para a licença-prêmio para deferir ou indeferir a licença-prêmio. A gente contava de um jeito e a administração estava contando e o outro deu maior confusão. E foi pedido um parecer jurídico, veio uma discussão, também, então a gente achava que a gente estava certo e a gente estava errado, tá? A gente também tinha um parecer jurídico. Aí chamamos uma reunião com os diretores para explicar que a partir daquela data, tinha que ser dessa forma. Explicamos a situação da contagem de tempo para deferir a licença-prêmio ou não. E foi dito nessa reunião assim, parecer jurídico a gente tem conforme a nossa vontade. Hoje isso se fundamenta que é a nossa vontade, entendeu? Não era a nossa vontade, era. E daí quando você você sai daquela rotina que você vinha há anos, né? Porque o que era? Era uma interpretação errada. E aqui é uma interpretação errada conforme a minha vontade de resolver. Resolver o quê? Não é resolver dar uma falta injustificada. É punir quem fez isso. Para não fazer mais, entendeu? Então é isso. Então, mas essa questão, eu falo por experiência que eu vi muito próximo. Pessoas estão sendo impedidas de exercer direito por conta do parecer. O Chico quer falar. Chico, agora. Eu ia falar só da questão que eu acho que, eu não sei se ninguém falou o nome, mas eu acho que isso aí que a gente está falando tem nome, né? É assédio. Não é assédio? Não é um superior hierárquico exigindo que você cometa, acho que o Nelson falou, você cometa alguma coisa irregular, te obrigando a cometer coisa que extrapola a competência dele.
Isso não é assédio? Eu acho que isso se configura como assédio, e assédio no ambiente de trabalho. A gente está falando de uma forma geral. Os diretores foram assediados. Foi exigido deles de uma pessoa, uma pessoa que não assinou o papel, mas obviamente ela que deu a canetada, para fazer alguma coisa que não é da função dela, que ela tem capacidade de sancionar, enfim, prejudicar essas pessoas que não... Sabe, é uma coisa muito louca, mas eu acho que é isso, configura um assédio aí. O que a gente faz com esse assédio que não foi de um diretor, né? Com a rede. Foi com a rede toda. Então, assim, e contra os diretores. O que faz contra o assédio no ambiente de trabalho? Tentando ser encaminhativo na fala, porque quando a gente fala de muito problema, eu acho que tem mesmo. Mas aí eu não sei, Ministério Público do Trabalho, a gente poderia, quem tem que representar a categoria seria um negocinho chamado sindicato, né? A gente sabe que o nosso sindicato é a tropa de choque da prefeitura, não vão fazer nada. Então, eu acho que uma outra possibilidade talvez seja o Ministério Público do Trabalho, tanto quanto diretores, tanto como os professores que foram lesados e vão ter perdas salariais com isso. E eu quero lembrar que no nosso estatuto, ele traz lá em um dos seus artigos, eu não vou lembrar qual é agora, só me lembro que tem, que não pode se acatar uma ordem ilegal. Sim. Você não pode acatar, está lá no nosso estatuto isso. O Estatuto do Servidor também tem isso, viu? Tem, eu não lembro se eu estou lembrando do estatuto aqui. Então, eu não sei agora se vocês querem já determinar hoje o que vai fazer, ou deixa a gente ter a reunião extraordinária para a gente decidir o que vai ser feito. Eu acho melhor deixar a reunião extraordinária, porque ele faz parte da pauta, né? Tudo bem? Pode ser assim? Pode. Então tá, então fica para... Porque você vê essa questão, né? Não é a Comerc que vai resolver um problema de assédio moral. Não é. Agora o que nós estamos colocando isso não é, cara. Na nossa rede, ordens ilegais estão sendo dadas, estão sendo reiteradas. Há pareceres, ditos, sei lá, como chama, pseudos pareceres que manda cumprir ordem legal. Então, assim, o Comerc é o órgão que conduz a política educacional do município. Sabe? Isso está acontecendo. Não cumpre a ordem legal. Muita gente cumpriu, por quê? Porque a gente está numa relação, cara, que não é mais mediada pela lei, é mediada pelo arbítrio. Então as pessoas têm medo. Percebe? As pessoas obedecem porque têm medo. As pessoas obedecem e têm medo porque, infelizmente, nessa gestão, vocês estão vendo os pareceres jurídicos que são contraditórios. E aí, para você explicar que por sim de porca tomada depois, você vai levar uma vida. Entendeu? Então, por isso que há o medo. Porque não há uma segurança jurídica, porque a legislação está sendo afrontada a todo momento. Essa que é a realidade. Tá? Bom, vamos então agora para a pauta do Chico sobre da Escola Marilda, Chico. Não, eu acho que antes eu falo com a professora Marilda, fazer uma introdução, não é introdução, é uma correção do que foi falado aqui, esses protestos que aconteceram no final de abril. Final de abril? Março. Final de março, perdão. Final de abril até agora. No final de março, não era só sobre dissídio. Né? Quem acompanhou sabe que era sobre condições de trabalho, condições de estudo, era sobre falta de merenda. Eu acho que dava para pegar a carta dos diretores e colocar como a pauta dos protestos. Então a gente tratar só sobre uma questão de dissídio é tornar o negócio uma casquinha de ovo, né? Posso falar uma coisa sobre Eu também queria isso? falar um pouquinho. Eu encontrei com uma professora efetiva esse final de semana, e ela veio perguntar para mim se eu tinha entrado na justiça com a questão do vídeo, né? Eu falei que ainda não, que eu estava tentando, o advogado não respondeu. Bom, ela falou, olha, eu ia entrar, mas agora eu tô com medo. Eu falei, mas por que você tá com medo, né? Com que advogado você conversou? Ela falou, não, com nenhum. Porque veio a informação na escola que se a gente entrar na justiça pedindo o pagamento do piso, nós não vamos receber os direitos do plano de carreira nosso. Então, eu falei assim, não é assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito de pagamento do piso não tem nada a ver com o plano, tem a ver com o plano de carreira, porque o plano de carreira,
ele se remete, né, às mudanças do seu pagamento, das mudanças do salário. Mas não que você não vai receber, não, a gente não vai poder mais ter licença-prêmio, não vai mais pagar licença-prêmio, não vai mais pagar isso, não vai pagar progressão. Eu falei, não, quem disse isso? Não, isso veio da secretaria, a minha diretora comentou comigo. Eu falei, mas isso veio escrito, alguma coisa, tem um documento? Não, só foi um aviso. Então, olha em que pé que a gente está, entendeu? E só para complementar, isso mostra o quanto nós, da educação, a gente desconhece a legislação. Porque a lei do PIS é clara, o plano de carreira ele tem que acontecer. A lei 11.738 ela é clara, tem que ter o plano de carreira. Agora, aí faz uma ameaça. É uma ameaça. Para que as pessoas tirem o pé, por quê? Porque está todo mundo vencendo na justiça que está tendo aumento. E o último que eu conversei com a professora aí é uma defasagem de 22%, recebeu em abril. Entendeu? Então, as pessoas não estão ameaçando para não entrar na justiça, né? Porque aí é uma forma de controle. Uma hora essa conta chega, Rose. Mas pode acontecer alguma coisa de mudança de legislação? Lógico que pode, gente. Lá a Câmara está aí, a gente vê a Câmara Municipal como está. Porém, não podemos esquecer que nós também temos legislação maior, que vai garantir aí o plano de carreira. Não, a mudança, Rose, é mexer no nosso plano de carreira. Na verdade, o que está nas entrelinhas aí, ó, não é que eu vou cumprir ou não cumprir o plano de carreira. Hoje eu tenho a Câmara ao meu favor, eu mando um projeto de lei para a Câmara e mexo no plano de carreira. Você acha que a Câmara não aprova? Então, olha que pé. E é o risco. Então, Vai. como eu estava Peraí. dizendo, que não é só sobre dissídio, não é só sobre questão salarial, né? Não é só sobre questão salarial, até porque o nosso sindicato, né, a tropa de choque da prefeitura, diz que tem na educação, todo mundo recebe super salário. Então, assim, quando a gente fala que é só dissídio, a gente reforça um pouco essa ideia. Então, a gente tem que lembrar que não é só sobre salário. Desculpa, Chico, foi eu que falei. Não foi só você, não, Rosa. Vou reiterar. Não, só para reiterar. Condição de trabalho nas escolas, condição de trabalho de estudo é uma coisa que pega muito. A gente sabe que a questão salarial é importante, por causa que salário faz as pessoas terem que dobrar a jornada, tem que dobrar a jornada incidir na saúde de todo mundo, saúde coletiva de família, enfim, tem toda uma questão aí. Mas não é só sobre o salário. E digo isso porque acho que todo mundo viu que na sexta-feira, na escola Marilda, no meio, né, no finalzinho ali do período da tarde, caiu o teto. De repente, na escola que eu trabalho, começou um corre, de um lado pro outro, fala o que está acontecendo, falaram, o teto caiu com os bebês na sala. Os bebês Por isso que estavam na estavam na sala. Bebês, professoras, monitoras, estava todo mundo na sala. O teto desabou. Isso aqui, caiu. Pegou alguém por sorte? Não, estava meio encostadinho. Foi por sorte, não pegou em ninguém. Aí você vê a foto lá, o ferro cai e tal. O que aconteceu? A diretora comentou comigo ali. A gente vendo lá, a hora que eu chego, meio todo mundo esbaforido, nervoso, tenso, né? Aquela coisa, cena caótica. Você vê um monte de rodo, gente pegou rodo que não tinha que pegar rodo, enfim. Todo mundo tentando ali se ajudar, fazer o que pode na hora. Aí ela falou o seguinte, os canos aqui estão soltando sozinho da estrutura, estão se desconectando, com a chuva soltou, o negócio começou a cair água no forro, de repente não suportou o peso e desabou. São essas placas, né? E aí alguém pode falar, mas não, aqui azar, foi só uma sala. Não, tem salas já que já estão inutilizadas, porque aconteceu a mesma coisa. Aí você pode falar, nossa, escola velha é mesmo um problema, né? Mês passado a Marilda completou 1 ano. Então, assim, uma escola de 1 ano. Ele pode falar, mas é só no Marilda, né? Foi um problema. Vai no Aldo lá, já tem problema elétrico, né? Problema elétrico numa escola que tem 2 anos, 3 anos. 2, 3 anos. Aparecida não tem nenhum. Já está com isso também? Aí, assim, no Marilda já está com esses problemas, então, do teto. Tem banheiro inutilizado por problema hidráulico. Vou repetir, a escola acabou de completar 1 ano. E aí, conversando com a diretora, ela disse, Chico, é o seguinte, quem fez o teto foi uma empresa, parece que deu problema com a prefeitura, abandonou no meio da obra, quem pegou depois não se responsabiliza pelo teto, e é isso, a prefeitura também, aí depois ela, né,
professores conversando no grupo da escola e tal, ela disse que já enviou diversos, aí volta no pauta anterior, né? Diversos ofícios à prefeita, à secretaria, a secretaria não responde, né? Então acho que é um ponto que os diretores colocam, né? Na hora de mandar a sede, manda rapidinho, né? Mas na hora de responder questão sobre o teto demora, né? É curioso isso. Mas aí, então, vários ofícios não respondidos, e ela disse que é o seguinte, ninguém se responsabiliza pela obra, porque a empresa começou foi uma, depois foi outra, a prefeitura não sabe. Isso é mentira. E aí... Tem que responder. Aí não, aí é o seguinte, aí quem que é responsável então? A prefeitura. Pela obra, a direção? Não. As crianças, o bebê ali, é o bebê, eu acho que a culpa deve ser do bebê. A obra tem garantia. Entende? E aí é isso, problema em várias salas, escolas novas, ofícios não recebidos, aí nessa hora também não tem ECA, né? Aí o ECA, aí ninguém se preocupa com o ECA também. Mas eu acho que é isso, acho que saber não é coisa inventada, qualquer um pode perguntar para qualquer um do Marilda, e a gente vai esperar o que acontecer. Aí depois, né, aí estava conversando depois, na hora que morreu o bebê, vai pedir para a PM comprar caixãozinho, entende? Olha o nível que a gente chega das coisas. Porque é isso, vai ter que trabalhar com capacete, igual rolou meme por aí, vai ter que ter EPI na sala de aula, capacete de obra para estudar na escola de Vitória. Eu acredito que esse problema está dentro também da carta do ofício que os diretores encaminharam. A gente pode fazer algum encaminhamento hoje, mas já está lá, a gente vai discutir isso daí, porque é a questão... Diferencial, todos os professores comentando, quando chover, quem vai ficar tranquilo ali? Onde fica quando chove? É melhor tomar chuva. Começou a chover, vamos para o parque. Né? É assim que a gente vai lidar com as coisas agora. Sim, você que fez a proposta, Chico, você que fez a introdução na pauta, você tem alguma solicitação ou a gente pode deixar para a próxima reunião? Queria só que você pensasse aí, a Dai pediu a palavra também. Não, eu reforçar o que o Chico falou, porque a questão do salário ela é importante, mas quem é mais afetados desde o início são as crianças, são os estudantes. E nessa questão da falta de conforto ambiental, a gente tem normas, a BNT, NBR, então poderia ser até impedido de ter um funcionamento dentro dessa sala de aula. Então a gente tem aí um caminho todo para poder entrar como uma forma judicial para poder impedir que isso aconteça. Eu sei que não pode, o Adriano fala muitas vezes, a Comerc não é o que faz, mas é o que pode encaminhar essas sugestões. Adriano, depois Catarina. Não, a fala do Chico, ela está bem dentro do que os diretores mandaram. É o mesmo problema crônico. No departamento de manutenção, a gente voltou para níveis anteriores ao catalão. Então, hoje não se atende nada. Por exemplo, na minha escola é Batovi, tem que sair daqui lá no inferno. Se viu pedir lá para amarrar uma grade. Foram lá 3 pessoas, viram a grade, falou assim, é um arame. Mas não tem arame. Vai embora, não volta mais. Esses dias eu fiquei lá com a escola 20 dias com salas apagadas, porque foi lá o eletricista. É fusível. Não tem fusível. Então, tipo assim, não tem engenheiro. Hoje tem um engenheiro só, até onde eu sei, que é um rapaz, que também não vai a lugar nenhum. Então, essa questão do departamento predial, ele foi desmantelado de tal forma, não tem funcionário, não tem nada, não faz nada. A OS a gente manda, não é executada, não é respondida. Se a gente manda ofício, que nem sua diretora fez, também não tem resposta. Então você vê, quando erra em todas as etapas, qual o resultado? Uma hora vai dar ruim. Já está dando ruim. Já está dando ruim em vários aspectos. Aí, vocês escaparam de uma tragédia, ainda bem que não aconteceu, mas é essa a situação. E quando os diretores foram chamar sua chefe para conversar, não atende. Então olha a situação que a gente tem. Aí fica difícil. A última coisa, a mesma coisa. Aí fica, hoje, a única coisa que a gente tem que pode falar é do comércio. Não sei até quando vai durar, porque não tem nenhum outro. Então agora vem sempre a questão, né? O que o comércio vai fazer? Não sei, porque assim, outros órgãos deveriam estar fazendo, sabe? Mas também não estão. E a gente está sozinho com essa bucha na mão. Pode falar? Eu não tenho um engenheiro técnico responsável por passar nas escolas. Não seria, o ideal não seria ele
autorizando o funcionamento, trazer isso na reunião, Tatiana, na não minha é? escola teve uma obra de reforço estrutural. Reforço estrutural, o que que é? O negócio vai cair. Você tem que fazer um buraco e encher de concreto. O engenheiro da secretaria não foi verificar como ele fez isso. Ele fez isso dessa gravidade e ninguém foi lá ver. O cara falou que fez. Então não vai. Essa é a questão. Não vai. Não tem, não vai. E olha que eu mandava ofício aqui, sei lá, mandei uns 5 aqui, falando, olha, não vem, não tem fiscalização, o problema existe. Então, tipo, faz as obras, mas não tem assinatura nenhuma. Quando tem obra, porque hoje em dia nem obra tem mais. Por exemplo, A escola conseguiram tem que várias fazer 3 escolas anos, E outra coisa também, assim, pelo que eu sinto do conselho, o conselho deveria ser um órgão fiscalizador. Porque a gente sempre traz muitas problemáticas aqui, né? Muitas coisas, muitas reclamações, mas ele não tem o outro braço dele, que é a fiscalização. Né? E outra coisa também, o ideal que eu acho que, já que as crianças estão sendo atingidas, então Catiele, o que eu acho é a gente deveria estimular então os pais a entrar com um processo jurídico. Porque as crianças tiveram risco de vida, são bebês. Né? É bebê, não fala. Então, ali elas foram submetidas a um risco. Então, os pais, já que tem provas, tem essa reclamação, os pais entrar com a ação jurídica. E o conselho assinar. Nathalie? Na verdade, é uma dúvida. É verdade que o setor de manutenção foi desfeito e o pessoal está sendo remanejado para as escolas? Eu sei que. Alguém da secretaria sabe responder? Sei que está sendo oferecido, pessoas da manutenção estão sendo oferecidas para transferência para outras escolas. Isso aconteceu. Eu não acredito da escola. Não, mas o departamento está no organograma da secretaria, né? Eu não tenho o que fazer, né? Eles devem estar ociosos e aí Bom, olhando para a escola. Será? Bom, pessoal, Não, eles podem até ser transferidos compulsoriamente na falta de funcionário, entendeu? Pode. Não, mas acabando Do com o concurso que departamento. eles fizeram, né? Mas ainda existe esse setor. Não sabemos. A secretaria também não Não, sabe. ele está pessoal, vendo. sabe? Não sei o que a reforma administrativa Não, fala. Tem o projeto da reforma administrativa. O departamento está lá? Então, essa eu não sei, mas hoje ele Tem o existe. projeto da reforma administrativa. Não sei. Mas a hoje ele secretária existe. falou que a única mudança que teria era o quê? Alguém para fazer os pareceres jurídicos, não era isso? Nas Um reuniões procurador para a secretaria. a única mudança. Seria muito bom, né? Alguém que entendesse. Alguém de verdade. É o César Pedro. É ele que vem. Bom, pessoal, então eu acredito que. Uma fala só rapidinho, que sou eu, Mônica, ou não? Sim. Desculpa, eu não vi, Mas só perdão. para complementar o que a Catiele falou, a gente passou por uma situação em 2016, no Marrote, né, com a questão O prédio está caindo. do prédio caindo também. E aí, Catiele, infelizmente, a gente só conseguiu alguma coisa, que alguma coisa acontecesse por questões de relacionamento mesmo. Eu falo infelizmente porque, assim, os professores cobravam da direção, a direção abafava, né? A gente teve muitos problemas naquela época lá. E só conseguimos alguma coisa quando as famílias se mobilizaram E procuraram a mídia. Veio TV e tudo. Aí tomou-se uma providência. Mas era, assim, só dando um relato, né? Ali são bebês, como você falou, eles não falam, mas ali no Marrote, a educação infantil, etapa 2. Pegando a etapa 1 também um pouquinho, né? Mas as crianças ficavam em pânico quando chovia. Não só as crianças, os adultos também. Nós que estávamos lá na época, eu era professora ainda. A situação é pânico mesmo, porque você vê a água ali, é muita água que entra. Então não é um negócio tranquilo de se passar, né? Eu imagino o trauma que fica ali nessa... Imagina as bebês. É traumático mesmo, porque é feio de se ver. Então é um negócio sério, mas que infelizmente as pessoas que estão fora da escola não conseguem dimensionar, né? O que é você, professor, estar com aqueles pititicos ali, aquele tanto de criança indefesa, né? Porque você não consegue salvar todo mundo. Isso já numa aconteceu na emergência, Francisco né? Juan. Então, também caiu um em outros pedaço. lugares, muitos
hogares, infelizmente. Então, as famílias conseguem de alguma forma quando, né, levam para fora, né, da escola. Infelizmente tem sido assim. Mas não seria necessário a gente também começar a falar com as famílias que elas têm o direito de Claro, a segurança, né? Que é a segurança, a gente paga o imposto, né? Paga o IPTU, e o carnezinho do IPTU daí. Mas eu todo dia tô olhando o buraco lá na sua Ritarim que tá abrindo, não faz nem um ano que fechou, né? E o meu IPTU, o carnezinho não chegou. Chega, entendeu? Então tá na hora das famílias se mobilizarem e entrar com processo judicial, já que corre risco de vida, né? E eu acho que é muito mais, gente, porque eu fico tentando imaginar na hora, não foi tranquilo para os adultos que estavam ali com as crianças. Eles devem ter gritado, devem ter se assustado. E as crianças passaram por toda essa vivência. A probabilidade dessas crianças daqui para frente ter um trauma por conta da chuva vai ser grande. A gente não pode afirmar isso, né? Mas essas coisas que aconteceram são muito preocupantes, né? Olha, eu não fiquei sabendo aqui desse programa da obra que vocês estão falando. Mas só para esclarecer a pergunta, como que funciona? Uma obra, essa é uma obra conveniada. Não estou falando da estrutura da rede como um todo. Essa obra, Carlinda, essa obra que o Francisco falou que aconteceu, são obras de convênio. Obras de convênio, obra que vai para licitação, tem um acompanhamento por um engenheiro da empresa e um engenheiro da secretaria. A hora que termina essa obra, que tem a entrega da obra, o FNDE manda uma equipe fazer vistoria. Então, não é liberado assim. Eu não sei o que aconteceu, se foi uma cara que entupiu, o que ocorreu, a falha que aconteceu. Mas tem acompanhamento técnico. Então, não é que é para a secretaria, não estou falando que a secretaria entregou 100% da obra com os alunos sem o aval. Não, tem um engenheiro da secretaria, um engenheiro da empresa, mais o do FNDE. Por exemplo, Otávio Chiosi e o Aldo Chiosi, né? Veio novamente a equipe e ele coloca em diligência. Quando tem algo que não está contente, eles colocam para consertar. Eu sei que no Otávio Chiosi e no Aldo, eles pediram para o piso, soltou o negócio do banheiro lá e pediram a manutenção, tem que fazer, fica em diligência, porque são verbas, se você não conserta, o município tem que devolver essa verba. Tá? Então, essas obras, eu tenho certeza que tem acompanhamento por engenheiros, tanto da empresa, como da secretaria, que tem que ter o fiscal, né, que é o engenheiro, como vem o próprio FNDE, que ele manda fazer o acompanhamento. E outra coisa, quando essa obra vai entregue, automaticamente dispara, você envia, vai para o CACS Fundeb e vai para o FNDE. E a equipe do CACS Fundeb tem que fazer, a hora que vai entregar a obra, a vistoria também, não ele entende alguma coisa, mas vai ver se realmente tem essa obra, se tem mobiliário, se está funcionando, é assim que funciona. Não é uma obra que quando a prefeitura faz, que a responsabilidade é só da prefeitura, é muita gente envolvida, tá? Só para entender, no caso aí dessa obra que você falou, Chico, que tem essa equipe que acompanhou. Agora, teve alguma falha? Teve, porque você está vazando, não sei o que é que aconteceu, se teve alguma cara entupida, se é um mecânico que estourou em cima, porque eu estou sabendo agora, que eu não conversei com o pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque eu que faço a parte do convênio, eu não sou engenheiro, não acompanho, mas a parte do convênio, eu coloco no sistema. Se não tiver for dessa forma, não é aprovado. Mas essa questão de hidráulica, elétrica, ela tem um tempo para ser... Mas tem um ano de escola. Então, se chegou a cair, sim, tem por 5 anos a empresa é responsável. Vai acionar a empresa que sabe. Eu acredito que esse trâmite vai ser feito pela própria secretaria. Alguém tem responsável. É diferente das outras coisas que está acontecendo na rede e infraestrutura, de falta de investimento, né? Mas eu acredito que Mas é uma coisa simples assim, porque por que o secretário não respondeu os ofícios? Esse é outro problema. Não, entende? Isso é uma coisa simples. Eu estou falando da obra que caiu na sexta-feira. Estou falando da obra de sexta-feira, que você está comentando que é obra nova. O restante eu não... Só que já tem diversos ofícios antes disso que não foram respondidos sobre a questão do teto, porque não foi a primeira sala que aconteceu isso.
já tem sala inutilizada. Entende? Não foi um... Entende o que eu estou dizendo? Não foi uma... Vocês tinham conhecimento disso, Paulo? Eu, como eu falei, a parte de cheio de sistema buraco, eu aqui, ó. acompanho. Cheio de buraco. A posterior de funcionamento já não tem mais acesso. Eu estou falando da parte da entrega, porque a Tatiana perguntou, falou, mas não tem engenheiro, entrega assim, não é assim que funciona. Tem da secretaria, tem o da empresa, que é obrigado a ter seu engenheiro, e o FNDE manda depois uma equipe de engenheiro para verificar se o dinheiro que ele repassou, se realmente foi feito de acordo com o projeto deles. Não é projeto nem nosso, é deles. Mas eu acho que ela quis falar em questão dessa vistoria, né? Então, isso foi feito. Agora, o restante, a parte, isso eu já não tenho acesso, só a pessoa indicada para falar. Adriano, agora? Não, o que o Paulo está explicando é a questão do convênio. Só que isso depende, na prática, da qualidade do engenheiro. Se for um engenheiro péssimo ou entrutado com empresa, ele vai lá e fala que uma coisa que está boa, que não está boa, está boa. Não, você depende disso. Agora, no caso específico aqui, pelo que o Chico está falando, a escola tem informado a secretaria que tem problema. Não compete a secretaria acionar a empresa. A obra tem garantia. Não é assim que ninguém é responsável pela obra. A obra tem garantia. E compete a secretaria avisar a escola que fez isso. E se por alguma razão, não sei, tá na justiça, tô cobrando, a empresa não vai, se por alguma razão a empresa não vai lá resolver, a prefeitura tem que resolver. Tem que acionar. Então, assim, depois manda a conta pra empresa. Manda a conta, cobra na justiça, sei lá. Mas o problema está sendo aqui, na questão a escola está informando, o teto está caindo, o negócio está acontecendo, a autoridade não toma providência, não notifica a empresa, não informa a escola que notificou, e tipo assim, eu notifiquei, só que a empresa não quer cumprir, então manda a sua equipe lá, amigo. É que não tem equipe também, não tem engenheiro na prática também, então por isso que não faz. E para encerrar, gente, a Catilene. Nossa, eu tô olhando, né? É Catiele. Catiele. Catilene é aquela lá. Fui eu que escrevi Catilene. O Adriano já falou já o que eu ia dizer, mas só para complementar. São tantas pessoas, mas são nomes e nomes, mas se resume numa palavrinha, incompetente. Incompetência. Porque vai passando algo que não está bom. É incompetência. E aí depois a gente se depara com um problema. E todo mundo tira a mão. Não sei quem é o responsável, entendeu? Aí chega até que aconteça uma fatalidade. E aí? Né? O problema é esse, porque depois, uma criança que partir, ninguém vai poder repor. Vai ficar a dor da mãe, da família, né? Vai ter um impacto. Incompetência. Eu não acho que é incompetência. Tá, eu acho que é uma coisa calculada. Por exemplo, quando a Valéria não notifica as empresas terceirizadas, não é incompetência. Certo? Isso tem uma coisa planejada, racionalizada ali, entende? Não é, sabe, os ofícios não respondidos é incompetência? Não é. Falta material, chega na mídia, chega no Jornal Cidade e fala que é mentira. O prefeito fala que é mentira, a secretária de Educação fala que é mentira, a vice-prefeita, a primeira-dama, todo mundo falando que é mentira. É incompetência? Não é. Entende? É estratégico, são interesses que a gente pode falar que não são nem um pouco nobres. Ou são nobres demais, né? Só para nobreza. Mas existem tem uma intencionalidade nisso. Não é, nossa, não sabia, não consigo. Tem uma organização por trás disso que a gente está criticando, sabe? Então não às vezes é competência, né? Para o filho do trabalhador. Né? Porque para os amigos do clube de campo o papel é outro. Né? Por isso que é necessária a reunião com os diretores. Mas o que é mais interessante nisso, que no discurso, a infraestrutura seria uma política pública a ser executada. Não foi difundido isso? Que as infraestruturas da escola seriam um dos objetivos principais do plano de governo. A Valéria falou numa entrevista que o que tem avançado muito é a infraestrutura das escolas. Pois é, a escola agrícola também, 3 anos lá com uma reforma que não acaba nunca, 5 salas inutilizadas, telhado emendado meio a meio, vazando, e tá lá. Não tem o que fazer. A empresa essa semana foi lá, retiraram, ninguém sabe porque são funcionários, eles também não sabem, eu sei que tiraram todo o material, e tá lá 5 salas abertas. Eu participei de uma reunião que eles pediram que a gente liberasse 5 salas. Você imagina, uma escola com quase 400 alunos, você liberar 5 salas para reforma. Aí você entra num acordo, inclusive eu falei, quando eu fui falar a fala do ponto de vista do professor convidado para participar da reunião, o engenheiro virou e falou isso para mim,
Olha, essa fala sua, nesse acordo que a gente está tentando fazer, ela só prejudica o acordo. Eu falei, não é questão de acordo, é questão de consciência. É questão que filho de alguém, crianças, irão ser submetidas a má condições de trabalho durante aí entrou no acordo para que fosse liberada 5 salas, porque a escola avaliou, poxa, é melhor que a gente tenha mais 5 salas reformadas do que não tem. O que aconteceu? Abandonaram a reforma na metade e as 5 salas estão lá. E aí, como é que faz? Essa semana passada foram tirar material lá. Será que essa terceirizada vai voltar? Foi feito um acordo que iriam liberar 5 salas. Então, lá sem acabar. Eu acredito que tudo isso a gente vai poder discutir bem na reunião da quinta-feira, né? Espero que todos estejam presentes, né? Que possam comparecer. A gente vai verificar certinho o local, aí a gente passa para vocês lá no grupo. Pode ser? Então, está encerrada a reunião, pessoal. Obrigada pela presença de todos.